Olá pessoal, meu nome é Luiz Gustavo Tardem, sou advogado, professor de Direito Processual Civil e no vídeo de hoje falo sobre as atitudes do executado quando ele é citado na ação de execução da obrigação de pagar quantia ou no cumprimento de sentença de título judicial, lá do 523, para efetuar o pagamento da obrigação, quais são as atitudes dele nesse prazo de 3 dias ou de 15 dias e quais são as consequências. Para analisarmos o que pode acontecer, então, pela frente na ação de execução ou no cumprimento de sentença. Bem, em primeiro lugar, na ação de execução da obrigação de pagar a quantia, cujo procedimento está no Código de Processo Civil, livro 2, começa lá no artigo 824, o executado ele é citado para pagar no prazo de 3 dias. O juiz, então, arbitra os honorários advocatícios com base no 827, no montante de 10% sobre o valor do débito, faz a citação, que pode ser tanto pelo oficial de justiça como pelos correios. O código não impede agora a citação da execução pelos correios. E o executado, então, recebe o mandado ou ofício de citação. Quando ele recebe e não é da data da juntada, ele já tem, então, 3 dias para efetuar o pagamento. Nesse prazo de 3 dias, o que o executado pode fazer? E o mesmo raciocínio, com alguma diferença, daqui a pouco eu passo para vocês, funciona no cumprimento de sentença. Nesse prazo de 3 dias, o executado ele pode efetuar o pagamento. Vamos acreditar, existem executados que pagam no prazo de 3 dias, e se ele efetuar o pagamento no prazo de 3 dias, ele terá o benefício do artigo 827 de poder recolher os honorários advocatícios com 50% do valor, não será então 10%. Ele tem esse benefício. Por sua vez, o juiz profere uma sentença de extinção da ação de execução em razão do pagamento com base no artigo 924 do CPC. Se o pagamento for parcial, porque o executado entende que ele só precisa pagar parte do débito, o juiz, então, não profere sentença, ele vai proferir uma decisão interlocutória de extinção parcial da obrigação. Esse pagamento parcial tem que ser com os honorários, com esse benefício do artigo 827, e a execução prossegue em relação ao restante do valor com os atos de penhora, artigo 831, a avaliação dos bens penhorados, 870, e expropriação, que começa no artigo 876. Então, esse é o primeiro ponto de análise que a gente faz daquele executado que realmente quer pagar. Gustavo, e se for no cumprimento de sentença previsto lá no livro 1, artigo 523? Ele pode efetuar o pagamento no prazo de 15 dias? Pode sim. Tem executados que pagam no prazo de 15 dias. A diferença no 523, no cumprimento da decisão que reconhece a obrigação de pagar a quantia, é que os honorários advocatícios só incidem na fase de cumprimento após o prazo de 15 dias. Então, o executado ele pode, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento espontâneo no prazo de 15 dias, não haverá incidência nem de multa de 10%, nem de honorários advocatícios de 10%. E o 523, ele tem uma regra, em um dos seus parágrafos, de que se o pagamento ele for parcial, prossegue o cumprimento de sentença de quantia certa em relação àquele valor que não foi adimplido ou que o exequente não concorda, com multa de 10%, honorário de 10%, pulamos lá para o livro 2, penhora, avaliação e expropriação, 831, 870, 876. Gustavo, o executado ele pode comparecer e depositar o valor do débito mesmo sem haver o cumprimento? Artigo 526 do Código de Processo Civil, ele comparece com base no 526, efetua o pagamento. O 526 determina a oitiva do exequente sobre o valor do depósito. Se o valor estiver equivocado, então, o juiz, concordando com o equívoco, ele intima o exequente o executado para fazer a complementação com multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. Ok? Bem, então essa é a primeira hipótese, pessoal. A atitude do executado que quer pagar na ação de execução, extinção da ação de execução, redução dos honorários à metade, 827,
reduz os honorários à metade, e o posicionamento do executado que quer pagar no cumprimento de sentença não tem honorários advocatícios. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o executado ele não quer pagar no prazo de 3 dias ou ele não quer pagar no prazo de 15 dias, mas ele resolve comparecer no processo para oferecer bens em penhora. Por que o executado ele não paga, Gustavo, e oferece bens em penhora? Porque às vezes o executado ele entende que ele não deve aquele valor todo ou não deve nenhum valor que está constante daquela obrigação de pagar a quantia do título extrajudicial, ou ele entende até que no título judicial já houve um pagamento, houve uma dação em pagamento, eles podem ter feito um negócio após a sentença transitar em julgado, então ele resolve não pagar e oferecer um bem em penhora. Qual é a finalidade de oferecer um bem em penhora na execução da obrigação de pagar quantia? A finalidade é o seguinte: o executado já está colocando em prática o princípio do menor sacrifício possível, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, quando ele oferece um bem, e se a petição estiver muito bem fundamentada, falando que aquele bem precisa ser recebido pelo juiz, que se houver a penhora da conta da empresa, da conta corrente da pessoa física, vai penhorar verbas alimentares, a empresa vai parar de funcionar, o juiz ele pode, ao invés de prosseguir com a penhora de dinheiro, que seria o script da novela, seria o juiz fazer isso se o executado não fizesse nada, ele pode, ouvindo o exequente, aceitar aquele bem oferecido em penhora. Então, com isso, o executado ele já se antecipa, ele faz um trabalho preventivo de aplicação do princípio da menor onerosidade, do menor sacrifício possível. Uma segunda finalidade do executado não pagar e oferecer bens de penhora é que, se ele pretende opor embargos à execução, que começa lá no 914 do Código de Processo Civil, ou impugnação ao cumprimento de sentença do 525 do CPC, o termo de penhora, ou auto de penhora, mas o termo de penhora lavrado pela Secretaria do Juízo já é um dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução ou na impugnação ao cumprimento de sentença. Para conceder efeito suspensivo nos embargos à execução, o artigo 919 determina que precisa ter requerimento do embargante, que é do executado, então ele vai requerer nos seus embargos, ele tem que mostrar os pressupostos do artigo 300, ou seja, a probabilidade do direito dele, ele tem que mostrar que os argumentos dele como executado provavelmente, certamente serão acolhidos pelo juiz, porque senão o juiz vai privilegiar a obrigação contida no título e vai seguir a execução, porque tem que seguir. E além de demonstrar que os requisitos do artigo 300, de que o argumento dele, o fundamento dele é de provável existência e o prosseguimento da execução vai lhe causar dano irreparável, de difícil reparação, ele precisa ter a execução garantida por penhora. É como se o ordenamento jurídico negociasse com o executado. Você quer que eu não prossiga com os atos de expropriação, suspendendo a expropriação, então colabore comigo oferecendo um bem em penhora. Isso funciona tanto lá no artigo 525, artigo 6º, 7º, que trata do efeito suspensivo, como também no artigo 919. Essa, portanto, é a finalidade do executado não pagar e oferecer bens em penhora. E, por fim, uma terceira opção é aquele executado que é muito comum, talvez seja a situação mais comum na prática forense, é o executado que não paga no prazo de 3 dias da ação de execução de quantia certa, artigo 829, não paga no prazo de 15 dias, lá do 523, cumprimento de sentença. Se ele não paga e não oferece bens à penhora, nós já temos mais ou menos um script pronto. Qual que é o script? Se for cumprimento de sentença, incidirão 10% de multa, 10% de honorário advocatício. A execução não tem, a execução título extrajudicial. O juiz, então, vai determinar a penhora, artigo 831 do CPC, certamente de dinheiro ou ativos financeiros, 835, inciso 1º, usando do método da indisponibilidade dos ativos financeiros, lá do 854, o cisbajude, a penhora online, como vocês queiram falar. Certamente esse é o script que o juiz vai cumprir, o procedimento que ele vai cumprir. E da juntada do mandado de citação ou do ofício do AR de citação no processo eletrônico,
começa então a fluir o prazo do executado opor embargos à execução. Então ele pode opor os embargos à execução, ou, se for cumprimento de sentença, finalizado o prazo de 15 dias para o pagamento voluntário do 523, automaticamente, independentemente de nova intimação, já começa a contar o prazo de impugnação ao cumprimento de sentença. Tanto um como o outro não precisa de apresentação de garantia de bens em penhora. Se ele não apresentar bens à penhora, como eu falei na letra B, na segunda análise, se ele não oferecer bens à penhora, ele não consegue preencher os requisitos para atribuição de efeito suspensivo. Para finalizar, dica importante: mesmo que o executado trabalhe na letra B, ele não paga, mas oferece bens à penhora para que o patrimônio dele seja atingido da maneira menos gravosa possível e para que ele possa preencher os pressupostos para concessão do efeito suspensivo, 919 ou 525, parágrafo 6º. Se o juiz concede o efeito suspensivo, o 919 e o 525 autorizam, mesmo com a concessão do efeito suspensivo, os atos de substituição, ampliação ou redução da penhora e a avaliação. Ele só não permite a expropriação, que seria adjudicar, alienar e tal. Ok? Então o exequente, se quiser, no curso da execução, requerer a substituição daquele bem que serviu para o efeito suspensivo por dinheiro, por outro que tenha melhor liquidez, porque ele encontrou esse patrimônio do executado, ele pode pedir sim, mesmo que tenha atribuição de efeito suspensivo. Porque em muitos processos, atribuiu o efeito suspensivo nos embargos de execução, parece que a execução morre e ela só ressuscita quando os embargos ou a impugnação são julgadas improcedentes, que a execução prossegue. Ok? Nós temos uma quarta opção que o executado pode fazer no prazo dos embargos, que é o pedido de parcelamento do débito, dando uma entrada de até 30%, dividido em 6 vezes, mas eu vou fazer isso em uma outra videoaula. Se inscreve aqui no canal, clica, dê um like, e eu prossigo depois com outros vídeos de execução civil e de processo civil. Obrigado.